Bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Jessie, aqui a gente fala de literatura e vida acadêmica. Eu tô no meu terceiro ano de letras na USP e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo básico das letras. Esse vídeo, na verdade, vai ser um pouquinho mais voltado para os calouros de letras da USP. Do que falar realmente sobre o que é o ciclo básico. Eu já falei um pouquinho sobre ele no vídeo que eu fiz aqui no canal sobre todas as leituras que eu fiz no meu primeiro ano da faculdade, expliquei o que era o ciclo básico, expliquei as disciplinas, como que foi desenvolvido no meu ano cada disciplina, como foi cada professor, falei um pouquinho da minha experiência e, óbvio, todas as minhas leituras daquele ano. Então, caso vocês tenham interesse, fica aqui o convite para vocês assistirem a esse vídeo, vai estar nos cards e na descrição desse vídeo aqui. Apesar desse vídeo ser voltado para os calouros, esse vídeo também serve para todo mundo que quiser assistir, que quiser entender um pouquinho sobre o ciclo básico das letras e também entender um pouquinho dos perrengues que a gente pode passar no primeiro ano e já tá preparado, se preparar assim, na medida do possível emocionalmente, para o choque que é o primeiro ano de letras na USP, porque é um choque cultural muito grande, diferenças entre estudo da universidade, um estudo acadêmico, com o estudo do ensino médio, um estudo para o vestibular. Então é muita coisa que a gente se depara e às vezes bate no desespero. Eu acompanho muito o grupo dos calouros no WhatsApp, tanto no matutino quanto no noturno, e também acompanho o Spotted. O Spotted, para quem não sabe, é tipo um correio elegante para quem é das antigas, e a gente fica enviando mensagens para as pessoas, em geral, assim, no anonimato ou não, ou o pessoal desabafa lá também, mas enfim. Eu vi também no Spotted a preocupação de muitos calouros não se achando bons o suficiente porque não atingiram a nota que era esperado. E, gente, isso é normal, a gente entrar na USP e ter esse choque, porque a universidade vai exigir a escrita acadêmica da nossa parte. Mesmo que o conceito, eu já falei isso aqui no canal, para o vídeo de dicas de calor, que mesmo que o conceito esteja correto, se não tiver no jargão acadêmico, se não tiver ali com a escrita acadêmica em dia, os professores vão descontando nota, mesmo que o seu conceito esteja 100% correto. E uma coisa também muito importante toda afirmação que a gente for fazer, a gente tem que pautar mediante a ciência, ou seja, de onde a gente está tirando essa impressão, de onde a gente está tirando essa afirmação, a gente precisa ter uma fonte ali, então é muito importante também a gente cuidar da nossa bibliografia. E a gente tem um choque muito grande quando entra na USP, porque não é porque fomos muito bens na redação do Enem ou na redação da UFVEST, significa que a gente vai ser muito bom em escrita acadêmica. Eles são textos totalmente diferentes, gêneros totalmente diferentes. Uma dissertação argumentativa, dissertativa, ela tem um modelo específico, um modelo bem quadradinho. E que se a gente seguir aquele modelo, tá tudo certo. Mesmo que a nossa escrita esteja ali um pouquinho capenga. Já na escrita acadêmica não, a gente precisa muito bem ser pautado, a gente precisa usar o jargão acadêmico, a gente precisa argumentar, embasar nos textos muito bem. E tem outras peculiaridades que vão também acompanhando o texto acadêmico. Enfim, eu acho que esse é o primeiro susto que a gente tem quando entra na letras, e principalmente a gente está cursando letras, os professores vão cobrar absolutamente tudo da nossa escrita, desde um erro de vírgula, de crase, enfim, absolutamente tudo, porque somos estudantes das literaturas, somos estudantes da arte da linguagem, então é importante que os professores corrijam de uma forma muito mais minuciosa. Que eu recomendo, que eu fiz muito no meu primeiro ano, para mim conseguir ter uma desenvoltura, era sempre estar escrevendo. Até hoje eu tenho esse costume. Eu escrevo diário, eu escrevo outros textos, resenhas, eu vou experimentando um pouquinho de cada gênero e eu sempre estou escrevendo para minha argumentação ser concisa, ser coerente. Como estudante de letras, vai ser muito pautado no nosso texto se ele é coeso e coerente. Porque afinal somos estudantes da língua e da linguagem, então a gente precisa também estar com a nossa gramática em dia, com esses pormenores da escrita também muito em dia. Então se a gente não tiver com isso em dia, a gente vai perdendo pontos e pontos. Uma coisa que eu acho que é importante lembrar, não só durante a nossa época de calor, mas também durante toda a graduação, é que
tudo bem a gente entrar de recuperação. Como o próprio nome já diz, recuperação, já dá pra gente tirar uma nota maior, dá pra gente refazer, ter as instruções com os professores, pra gente ter um trabalho muito mais assertivo e um trabalho muito mais acadêmico. Eu sei que vai abalar a nossa crença em nós mesmos, vai abalar, sabe, porque nossa autoestima intelectual, porque a gente ficou de recuperação e vai ter momento que a gente vai chorar desesperado, mas o importante é a gente ter essa oportunidade de recuperar nota e isso é muito, muito importante. Eu sei, é chato, é cansativo fazer um trabalho de recuperação, porque semestre retrasado eu fiquei de recuperação, então eu sei como que é bem estressante, principalmente quando é uma disciplina que é voltado para linguística. Semestre retrasado, que foi o meu 4º semestre, eu fiquei de recuperação em morfologia. Para mim aquilo foi tipo assim, meu Deus do céu, eu fiquei de recuperação, eu chorei, foi cansativo, mas também isso me ajudou com que eu não ficasse de recuperação nos próximos semestres, que foi o semestre que passou graças aos deuses. Eu consegui passar, eu tive notas muito boas. Não vou mencionar aqui, que eu acho que não é pertinente, talvez. Para sobreviver ao ciclo básico da letras, uma coisa que eu recomendo é a organização com os estudos. Seja muito organizado, principalmente quando chegar no segundo semestre, que a gente vai ter o ranqueamento. Então é importante fazer uma lista de tarefas, quais são os principais textos que você precisa ler. Não deixe de ler os textos obrigatórios, gente, é sério. Quando é um vídeo voltado para os calores, eu sempre falo, não deixem de ler os textos obrigatórios, porque eles vão pautar a sua bibliografia. Eles vão ensinar o que você precisa nesse primeiro momento da graduação. Então é muito importante a gente realmente estar lendo eles. Eu recomendo fazer fichamento dos textos obrigatórios. Eu não faço de todos, eu faço daqueles que eu sei que eu vou usar, ou que eu tenho uma noção maior de que eu vou usar, ou depende da disciplina também. Tem disciplina que eu faço fichamento de todos os textos obrigatórios. Aqui no canal eu fiz um vídeo sobre fichamento, com o método ABNT e também como você deixar o seu fichamento com a sua cara, com as coisas que você precisa usar no texto, mais ou menos assim. O fichamento ele é meio pessoal, depende de cada pessoa, às vezes você pode querer pegar uma situação diferente, tá tudo bem. A gente vai aprendendo com o tempo fazer o fichamento, mas caso vocês tenham interesse, deixarei linkado aqui no canal para vocês, que vai ficar na descrição e também aqui nos cards. É muito importante fazer um fichamento do texto, você absorver o máximo possível daquilo e se preparar um pouquinho antes das aulas. Os professores sempre vão recomendar os textos para as próximas aulas, então se preparem na medida da realidade de vocês. Eu sei que tudo que envolve a nossa graduação também é nossa vida fora da graduação, nossa realidade socioeconômica também. Tem gente, por exemplo, que trabalha. Eu trabalho também, eu tava fazendo muito... eu faço muito freela, eu vou começar meu estágio agora, então eu sei que é muito complicado a gente conseguir se preparar, mas é importante que elas sejam feitas, né? É importante que a gente se prepare antes da aula, mesmo que seja um pouquinho, mesmo que vocês tenham tempo só de ler 10 páginas no máximo de um texto, leiam essas 10 páginas, mas leiam puxando setinha, fazendo comentários, tendo uma leitura ativa. Isso é extremamente importante para o nosso curso, a gente ter leituras ativas, porque isso ajuda a absorver o texto, ajuda na compreensão, ajuda também na nossa desenvoltura acadêmica e também na nossa escrita. É muito importante isso. E por isso que eu recomendo totalmente ela. E quando a gente vai para aula, tendo se preparado pelo menos um pouquinho, as coisas ficam mais claras, ficam muito mais fáceis. Falando em aula, uma coisa que eu acho importantíssimo peça sempre feedback para os professores e tire as suas dúvidas. Se você tem dúvida em alguma aula, não deixe essa dúvida para depois, não deixe essa dúvida de consumir, ou na próxima aula eu vejo. Não, na próxima aula você vai ter esquecido, gente. O que vocês têm que fazer é sempre perguntando. Durante a aula, se vocês não quiserem participar, tiverem muita vergonha, por algum motivo, porque a gente sempre pensa nos julgamentos dos outros, eu sei, a gente sempre fica com medo. Eu também tenho esse medo, então o que eu faço para mim, que funciona muito bem, é sempre conversar com os professores depois da aula, ou às vezes antes da aula, que eu tenho alguma dúvida de um texto, alguma coisa, então rapidinho pergunto pro professor. Então depois da aula também eu pergunto pro professor alguma coisa, tiro algumas dúvidas, porque é importante a gente tirar as dúvidas, deixar nosso conhecimento muito bem concreto, muito mais palatável para nós mesmos.
E a graduação, a gente está se preparando para o mercado de trabalho, seja ele acadêmico, editorial, docência ou qualquer outra área que a gente pode atuar com a nossa graduação em letras. Então é muito importante a gente tá com o nosso conhecimento segmentado e isso vai ajudar para os próximos semestres. Então, uma coisa que eu sempre falo muito aqui no canal, que é dominar o básico. Se a gente domina o conhecimento básico, é muito mais fácil para a gente avançar nosso conhecimento e muito mais é muito mais maleável também a gente conseguir continuar os nossos estudos. Então, dominando o básico, dominando a base daquele conhecimento, isso ajuda demais. Essas dicas, elas funcionaram muito bem comigo, eu tô falando elas pra vocês, né? Porque funcionou comigo no meu primeiro ano do ciclo básico e me ajudou muito também a segmentar os meus estudos, ter essa consciência, né? E também todo semestre eu tenho que sempre lembrar que eu tô fazendo e dando o meu melhor com o que tenho, sabe? Então façam a mesma coisa, deem o melhor de vocês com o que vocês têm no presente momento, levando sempre em conta a realidade de vocês. A realidade socioeconômica de cada um é diferente, extremamente diferente, e às vezes a gente encontra colegas que têm uma realidade muito, muito diferente e distante da nossa. Então, não se compare com os colegas. Eu sei que é muito mais fácil falar do que fazer, mas com o passar do tempo, eu acho que isso vai ficando muito mais fácil da gente ter em mente, de não se comparar com o colega, porque a realidade do colega ali é diferente da nossa. Se o colega tirou 10 e a gente não tirou 10, a gente fica triste e se cobra demais, e não é por aí que a gente vai levar a nossa graduação. A nossa graduação, ela é muito particular. Apesar de a gente estar num ambiente extremamente democrático para todos ali, que é a sala de aula, a graduação de cada um, ela é particular, porque cada um vai seguir uma carreira diferente, cada um aprende de uma forma e velocidade diferente. Então lembre-se que a sua graduação, ela é totalmente particular, sua, e que os estudos em si são solitários. Eles são, mesmo que a gente tenha uma rede de apoio de amigos e que a gente pode se apoiar neles, muito do nosso conhecimento ele é solitário porque vai, de novo, no nosso ritmo, de acordo com o que a gente quer aprender, com o que a gente quer absorver, como que a gente quer levar a nossa graduação. E a gente tem uma coisa muito poderosa dentro da universidade, na USP, que a gente pode montar nossa grade da forma que quisermos e levar a nossa graduação da forma que acharmos melhor. Cada um é cada um, não se compare. Eu sei, é tentador você ficar se comparando com seu colega, mas o conhecimento e a bagagem que ele tem é totalmente diferente da sua, as oportunidades de vida de cada um também é diferente, porque normalmente a realidade socioeconômica de cada um é diferente. Então leve a sua realidade em questão e sempre leve o seu esforço em consideração. Uma coisa que me ajudou no ciclo básico a ser extremamente organizada foi fazer um planner coreano. Eu tenho um vídeo aqui também no canal sobre o planner coreano, como usar, como que me ajudou. Eu explico tudinho naquele vídeo, então se vocês tiverem interesse, fica de novo o convite para vocês. Vai ficar nos cards e na descrição do vídeo. Seja extremamente organizado, faça listas do que você precisa ler, do que você quer ler e de como você quer levar seu trabalho, como você está aprendendo o conteúdo da disciplina. Cada disciplina é diferente uma da outra. Você pode sentir mais facilidade com uma do que com outra e tá tudo bem. O importante é ser organizado. Essas dicas, né, de organização, de não se comparar aos colegas, tirar dúvida com os professores também, de pedir feedback para os professores quando vocês acharem necessário. Mandem e-mail pro professor perguntando, pedindo feedback do trabalho, ou pergunta pessoalmente também. O professor pergunta pro professor se você pode enviar um e-mail pedindo feedback daquele trabalho também. É importante sempre estar em diálogo com os professores, porque os professores eles vão levar a disciplina conforme que eles estão tendo a nossa reação. E eu percebi muito isso, parece que é tipo meio óbvio, né? Mas às vezes na nossa cabeça de aluno não é muito óbvio. Semestre passado eu fui professora, então eu pude ter essa noção de que eu só posso... O andamento da aula vai depender muito dos alunos, não é uma coisa unilateral, ela é bilateral, né? Ela depende também dos alunos dando feedback, os alunos conversando com o professor, os alunos fazendo perguntas, e é muito óbvio isso na USP. Tem professor que é extremamente socrático e a forma com que ele dá aula e que ele precisa extremamente
dos alunos participando. Não é só uma aula expositiva, mas é uma aula muito mais ativa também com os alunos. Então eu acho que tudo isso ajuda a lidar com a pressão de estar na USP. Eu acho que só quem tá na USP fazendo qualquer graduação e se dedicando à graduação de fato, querendo uma carreira acadêmica, querendo uma carreira mesmo, sendo editorial, sendo docente, não importa, no caso da letras, né, que eu tô falando, mas qualquer graduação na USP, quando a gente se dedica, quando a gente realmente ama o que a gente tá fazendo e a gente quer se dedicar e ter um conhecimento consolidado, a gente sente uma pressão muito grande, porque a gente está num ambiente que é competitivo, a gente está num ambiente que é extremamente exigente, a gente está num ambiente que muitas vezes é hostil, muitas vezes é machista, no caso de nós, mulheres, muitas vezes não parece acolhedor. Lidar com pessoas também, né, que estão fora da USP, a visão deles é totalmente diferente. Só quem tá na USP sabe o que passa e só quem tá na faculdade sabe o tanto que precisa se dedicar e onde tem pontos que precisa melhorar, que quem é de fora não vai entender. Então muitas vezes a gente pode se sentir talvez distante das pessoas, nossos parentes, quem é mais jovem, por exemplo, dos pais. Eu não sou tão jovem assim, não irei revelar minhas idades aqui. E uma dica que eu dou pra sobreviver nesse próximo semestre, que para os calouros vão ser o segundo semestre, e no geral, para sobreviver no ciclo básico, uma das coisas também que eu acho muito importante é a gente fazer amigos. E a gente, além de fazer amigos, a gente ter essa rede de apoio emocional, que dá uma certa estabilidade também muito grande, é a gente fazer os nossos trabalhos. Vai fazer sentido, gente. Pega aqui comigo. Vem aqui comigo na minha linha de raciocínio. Fazer trabalhos adiantados. Ou seja, se tá com uma ideia de trabalho, logo no começo o professor vai passar o programa da disciplina, vai falar como ele quer o trabalho. Então, já vai se planejando desde o primeiro dia de aula o que você quer para fazer o trabalho, quais serão os temas que o professor vai abordar ao longo do semestre, e vai fazendo o quanto antes o trabalho, pegando bibliografia, lendo texto, fazendo levantamento, fazendo fichamento. Aí vem os amigos. Os seus amigos também podem te ajudar a rever o seu texto, né? A reler ele para ver como é que tá, se tá bem escrito, se tá coeso, coerente, se precisa cuidar ali da gramática às vezes, se o conceito não tá muito conciso, se as coisas estão confusas. Então, além do apoio emocional, nossos amigos podem nos ajudar a rever nosso texto. E é uma coisa que ajuda bastante. Eu tenho meu amigo Gui, muito obrigada por você ler meus textos. Mesmo que esse vídeo tenha sido assim, um vídeo talvez um pouco simples, eu acho que na simplicidade a gente consegue sobreviver ao ciclo básico, e na simplicidade a gente consegue ir sobrevivendo cada semestre um após o outro. E uma coisa que a gente precisa lidar muito é com o ambiente acadêmico. Quando a gente entra na USP, não tem muito contato, anteriormente não teve muito contato com meio acadêmico, quem não teve familiares que fizeram faculdade e pós-graduação, a gente não tem essa noção do que é o ambiente acadêmico. A gente tem uma ideia do que a gente vê na cultura pop com filmes, sei lá, quadrinhos, séries. A gente vê vídeo no YouTube das pessoas para entender como que é o meio acadêmico, mas a gente só começa a entender a partir do momento que a gente adentra a ele. E entender que o meio acadêmico, ele pega nosso ego, vai destruindo assim, e às vezes pega nossa autoestima e mastiga, é bem complexo e bem complicado emocionalmente de se lidar. E uma coisa que pra gente, quanto alunos de graduação, é importante termos em mente, uma coisa que a gente tem que ter em mente, que o sistema gera notas, né? É impossível a gente não se preocupar com elas, principalmente dentro da USP, porque a nossa ponderada influencia em absolutamente tudo que a gente faz, né? Dentro da faculdade. Nota não significa que você adquiriu ou não conhecimento. Nota não fala sobre você. A nota, ela é só uma parte do sistema, é ali um número, uma geração matemática só para a gente graduar. É basicamente isso.
é uma coisa que não faz muito sentido. Você pode tirar 10 em uma disciplina sem entender absolutamente nada dela, e você pode ter tirado 5, 6,5 entendendo absolutamente muita coisa da disciplina e de uma forma mais profunda do que quem tirou 10. Então assim, gente, não se comparem e não compare as notas individuais de vocês com notas dos colegas, e não fique comparando essas coisas, porque não vai fazer bem para nossa autoestima acadêmica, não vai fazer bem psicologicamente, emocionalmente, não vai fazer bem de jeito nenhum. Ao longo também da nossa graduação a gente vai entendendo que as notas não são tudo, que a nossa vivência acadêmica é o que vai contar. Não é só as disciplinas que a gente está fazendo que vai contar, elas são um número muito pequeno em comparação com a vivência acadêmica que a gente tem. Quantas mesas redondas a gente vai, palestras, cursos de extensão, que são os cursos de inverno oferecidos também pela própria USP e outras universidades. Isso que vai contribuir para o nosso curricular. As disciplinas ali, elas são componentes que a gente precisa ter base e segmentação para nossa graduação e pós-graduação, quem quiser ser pesquisador também. Então, assim, deem valor para a vivência acadêmica de vocês. Deem valor para os momentos que vocês estão dentro da universidade, a oportunidade que a gente está tendo de estudos. E dentro da realidade de vocês, participar de atividades extracurriculares. Isso vai ajudar tanto nas disciplinas, porque me ajuda muito a participar de palestras, me ajuda muito a participar de mesas redondas. Eu adoro, gente, porque abre meus olhos com coisas que estão sendo passadas dentro das próprias disciplinas, né? São vivências a mais que a gente vai tendo e vai se aprofundando. Então é uma coisa muito incrível. Na medida do possível, me participando das palestras e de tudo que vai ter. Durante as aulas, uma coisa que eu acho importante também é sempre estar focado realmente nas aulas. Porque as aulas, os professores vão ali falando, explicando pra gente as formas que a gente pode aplicar também no nosso trabalho, também nas nossas pesquisas. Então é importante a gente estar ali de olho, prestando atenção, fazer anotações coerentes. Eu sou o tipo de pessoa que precisa anotar muito para ter concentração, para mim ter foco, então eu anoto bastante coisa. Sempre separem, fala do professor com pensamentos de vocês, com citações. É importante estar tudo bem determinado nas anotações, tá tudo bem assim, separado, tipo, o que é o professor falando. Porque você não pode plagiar seu professor, né, gente? A gente não pode colocar uma frase do professor e achar que é nossa e que ele não vai anotar. Os professores notam, eles notam. Então é importante ter essa separação, essa divisão. E dá pra citar, sim, os comentários do professor dito em aula, dentro do trabalho, só você sabendo citar, tá tudo certo. Então foi basicamente isso que me ajudou a sobreviver ao ciclo básico da Letras. Foi ser organizada, foi prestar atenção, ter uma rede de apoio, ter os meus amigos, pedir ajuda para os meus amigos quando eu não sei alguma coisa. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que esse vídeo tenha ficado claro e conciso, porque a primeira vez que eu fui gravar, deu 40 minutos, então eu espero que não tenha dado 40 minutos dessa vez. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que tenha ajudado vocês também a dar uma relaxada, porque o ciclo básico, ele é uma pressão muito grande e dentro da Letras a gente tem um ranqueamento, então o ranqueamento às vezes aperta o nosso coração. Por isso que eu acho muito importante esse segundo semestre, principalmente quem tiver agora no segundo semestre das Letras, eu acho muito importante ser organizado, respeitar todos os seus tempos, tempo de estudo, tempo de descanso, é super importante ter o tempo de descanso. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Se vocês gostaram do vídeo, curte para fortalecer o canal, e se você não é inscrito, considere se inscrever no canal, porque aqui a gente é uma comunidade, a gente fala de literatura, livros e vida acadêmica, dicas de estudo, a gente fala de tudo. E esses são os cachorros latindo. Muito obrigada se você chegou até aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Sim, vou me despedir com os latidos dos cachorros aqui do quintal de casa.